Cheguei! Olha, quando se fala em tributação de aplicações de renda variável, olha, 4 perguntas são recorrentes. Por isso, eu coloquei assim, ó. Renda variável. 1. Compensação de prejuízos. Por exemplo, é possível compensar prejuízo do mercado de opções com prejuízo de mercado futuro. Ou então, é possível compensar prejuízo do mercado à vista, do swing trade, com o do day trade. 2. Regras de isenção dos 20 mil. Tem isenção lá no fundo de investimento imobiliário? 3. Alíquotas. Mas que alíquota? 15%? 20%? Qual aplicar? Código de DARF. Qual é o código de DARF para swing trade? Qual é o código de DARF para day trade? Qual é o código de DARF para fundo de investimento imobiliário Fiagro? Respondendo a todas essas perguntas, aqui está um guia completo sobre renda variável. Então, acompanhe. Tudo está relacionado a cálculo. E quando se fala em cálculo, você tem que estar atento que o cálculo é por operação e não por mercado. Quando se fala em operação, a legislação tributária divide em 3 partes, inclusive exige que se declare em 3 partes. Assim, ó, operação de swing trade. A legislação tributária chama isso aqui de operações comuns. Tá ok? Operação de day trade e operação de fundo de investimento imobiliário e Fiagro. Então, quando se fala em fazer cálculo para compensar prejuízo ou calcular o imposto, por exemplo, é necessário que esse cálculo se prenda por operação. Tá ok? Não posso misturar as operações. Ou seja, já dá para você saber de antemão que eu não posso compensar prejuízo de day trade com prejuízo de swing trade. E muito menos swing trade compensar com lucro de fundo de investimento imobiliário. Deu para entender o raciocínio lógico aí imediato? Agora sim, dentro do swing trade, que são as operações comuns, né? E day trade, que day trade é aquela operação que você compra e vende no mesmo dia, não é assim? E swing trade é aquela que você compra e vai vender em datas futuras que não seja no mesmo dia da compra, certinho? Bom, e aí então você tem os mercados a operar. Então, seja no swing trade ou day trade, observe, o mercado a operar é o quê? Ó? Tá vendo? Swing trade e day trade. Mercado de ações, mercado de opções, mercado a termo, mercado futuro, ETF, BDR, certinho? E nós temos o mercado de fundo de investimento imobiliário e Fiagro, tá ok? Então você já está vendo que tanto no day trade, tanto o day trade quanto o swing trade pode operar nesses mercados. De forma que, o que eu quero esclarecer aqui é que o cálculo de compensação de prejuízo, o cálculo do imposto de renda, tem que separar não por mercado que vai estar dentro de swing trade e day trade, mas sim por operação de swing trade e operação de day trade e operação de fundo de investimento imobiliário e Fiagro. Certinho? Agora sim, acompanhe, porque a prática não deixa nenhuma dúvida. Quer ver? Vamos supor que finalizamos o mês de janeiro. Estamos em 31 de janeiro. Certinho? Neste momento, eu como contador vou fazer os cálculos do meu cliente investidor no mercado de renda variável. E aí, eu pego aqui, olha, e faço o cálculo. Venda líquida menos o custo, se for positivo, é ganho líquido. E vai ser tributado. Ou é isento, conforme eu vou mostrar. Ou teve prejuízo. Vamos supor que teve prejuízo. Tá ok? Olha, nos vídeos anteriores eu já te mostrei como é que se calcula. Para chegar, porque quando se fala em lucro ou prejuízo numa operação de renda variável, é a diferença entre o valor de venda e o custo de aquisição,
Não é isso? Se o valor de venda é maior do que o custo de aquisição, é lucro, ou ganho líquido que se chama. O contrário é prejuízo, certinho? Agora, para saber essa venda líquida, é pegar o valor de venda, então eu vendi ações. Agora, para vender ações, eu tive taxas, não é isso? Tive que pagar a taxa de corretagem, taxa de liquidação. Essas taxas serão deduzidas da operação de venda. Então, na venda vão incidir essas taxas. Agora, esse custo é quando eu comprei. Quando eu comprei, também paguei taxa de corretagem, taxa de liquidação e essas taxas vão se somar ao custo de aquisição. Isso é outro assunto, tá vendo? Pronto, entendido aí, venda líquida menos custo, se for positivo, ganho líquido. Aí temos que saber se é isento ou é tributável, tá? Agora, no nosso caso, vamos supor que deu prejuízo. Então, não vai ter imposto de renda aqui sobre swing trade. Da mesma forma, olha, venda líquida menos custo, ganho líquido ou prejuízo. Vamos supor que deu prejuízo no day trade. E venda líquida menos custo deu ganho ou prejuízo. Deu prejuízo no Fundo de Investimento Imobiliário FIAGRO. Tá ok? Então, swing trade, 1.000 de prejuízo em janeiro. Day trade, 500 de prejuízo em janeiro. E Fundo de Investimento Imobiliário, 300 de prejuízo no mês de janeiro. Então, não teve imposto de renda para nenhum deles. Tá ok? Agora, vamos lá para o mês de fevereiro. No mês de fevereiro, aqui eu já fui direto, ó, que o ganho líquido em fevereiro foi 5.000. Aí eu vou poder compensar só o prejuízo do próprio day trade de meses anteriores. No caso, eu compenso esse R$1.000 de prejuízo de janeiro aqui em fevereiro. Certinho? E aí encontrei a base de cálculo de 4.000, aplico a alíquota. No caso do swing trade é 15%. Pronto, encontrei o valor do imposto de renda. Certinho? E em fevereiro, 28 de fevereiro, ganho líquido do day trade deu 3.000. Menos prejuízo de 500, igual a base de cálculo de 2.500. A alíquota do day trade é 20%. Pronto, encontrei o imposto de renda de day trade que deu R$500. Certinho? E o ganho líquido do day trade do Fundo de Investimento Imobiliário FIAGRO foi de 2.000 em fevereiro. Compenso o prejuízo de janeiro de 300 e encontrei a base de cálculo de 1.700. Apliquei a alíquota de 20%, pronto, encontrei o imposto de renda de Fundo de Investimento Imobiliário e FIAGRO. Então, você está vendo que eu tenho que fazer cálculo e compensação de prejuízo por operação. Swing trade, só swing trade. Day trade, só day trade. E fundo de investimento imobiliário, só fundo de investimento imobiliário. Tá ok? Aí, esses impostos calculados aqui, uma vez calculado, aí sim eu vou juntar tudo isso e preencher um DARF só. No código 6015, pronto. 600 mais 500 mais 350 dá 1.440. E vou mandar esse DARF para o meu cliente recolher junto ao sistema bancário até o último dia útil do mês seguinte. Se é o imposto de fevereiro, mês seguinte até 31 de março, último dia útil, tem que ser recolhido junto ao banco. Certinho? Muito bem. Agora, preste bem atenção que se estamos falando aqui de swing trade, tá vendo? E teve aqui base de cálculo positiva, certinho? A questão é, isto aqui, esse ganho líquido aqui, é isento ou é tributável? Certinho? Aí tem que se verificar o seguinte, ó. Se é swing trade, isenção é só para ações de até 20.000 e ouro de até 20.000. Aqui tem que verificar o seguinte, ó. O legislador quer saber se essa pessoa está ganhando dinheiro com ações. Aí ganhar dinheiro com ações é somando swing trade com day trade. Então o total de venda swing trade com day trade está dando até 20.000 só. O lucro, o ganho líquido de swing trade vai ser rendimento isento. Então, esse rendimento aí vai ser separado para oferecer, né, para ser declarado no ano seguinte lá na ficha de rendimento isento e não tributável. Certo aí? Da mesma forma, ouro. Eu posso operar ouro, seja no swing trade ou day trade.
somo todas as vendas de ouro, se esse total de vendas dá até 20 mil, a venda de ouro aqui do swing trade é isento do imposto de renda. Que esse ganho líquido aí tem que ser declarado lá na ficha rendimento isento e não tributável no ano seguinte. Então tem que guardar esse valor à parte. Tá ok? De forma que prejuízo de períodos anteriores eu só compenso com ganho líquido tributável. Por isso é que você tem que tomar o cuidado de manter um controle de, naquele mês lá, teve rendimento, a venda de ações, por exemplo, foi até 20 mil, eu apurei, venda líquida menos custo, encontrei o quê? Ganho líquido. Esse ganho líquido é isento, porque a venda total deu até 20 mil. Então não entra neste cálculo aqui, eu tenho que separar esse valor do ganho para declarar com todos os ganhos líquidos isentos que teve no ano. Porque tem mês que teve isenção, tem mês que foi tributado. Certo aí? A grande massa da população procura fazer um planejamento tributário de vender até 20 mil para estar isento, o que é muito legal. Certo aí? Mas tem gente que tem mês que tem isenção, tem mês que tem rendimento tributável. Certo aí? O prejuízo você tem que ir puxando todos os meses, tá? Para abater do ganho líquido tributável. Entendido aí? Bom, só no swing trade é que tem isenção para ações e ouro. O resto é tudo tributável. Tá ok? Então, day trade, não há isenção. Fundo de investimento imobiliário e Fiagro, não há isenção. Certo? Aqui você tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, Fiagro, uma coisa é você receber dividendo, que isso é isento, seja de ações, seja de Fiagro. Certo aí? Agora, a isenção que se trata aqui é lucro na venda da cota de fundo de investimento imobiliário e Fiagro, que seria lucro na venda de ações. Veja, se eu sou acionista, eu sou dono de uma SA, uma parte, não é isso? Aí eu recebo uma parte do lucro a título de dividendo. Isso é rendimento isento, que não vai aparecer aqui. Vou declarar em ficha de rendimento isento e não tributável. Agora, as ações que eu tenho quando eu vendo, aí eu tenho que verificar se a venda foi até 20 mil, né? O ganho líquido é isento. Declaro lá na ficha de rendimento isento e não tributável. Agora, foi acima de 20 mil, é tributável. Eu tenho que calcular o imposto aqui e se teve prejuízo, eu posso compensar o prejuízo. Deu para entender o raciocínio? Muito bem. Então, veja, outra informação importante, que não pode passar batido. Você sabe que existe aqui o mercado de opções, seja aqui, né, no swing trade ou no day trade. Geralmente é no swing trade. O mercado de opções, você pode estar vendendo ações no mercado de opções. As ações vendidas no mercado de opção, não importa o valor da venda, se é mais de 20 mil ou menos de 20 mil, é tributável, não tem isenção. Deu para entender? Então, por isso é que tem que ter um controle adequado, tá, de todos esses cálculos, porque o ideal é você, dentro do swing trade, controlar o que é venda de ações, o que é venda de opções, termo, futuro, ETF e BDR. Né? Futuro aqui, índice, futuro, dólar, separar. Para organizar essas informações de todos os meses para no ano seguinte poder declarar, porque a Receita Federal quer que você declare a renda variável dividida em operação de swing trade, day trade e fundo de investimento imobiliário. E dentro de swing trade e day trade, você tem que informar ações, opções, termo, futuro, tá ok? Separadinho. Muito bem. Com essas informações, acredito que te acrescentei muita coisa a respeito de tributação de renda variável. Por isso, eu te convido a você acessar natacursos.com, veja lá os cursos grátis para você assistir deste professor, tá ok? E foi lançado um curso inédito no mercado, tudo gravado e aula organizada e didática no quadro assim, chamado IR Bolsa, que é tudo sobre tributação e declaração de rendimento de renda fixa, renda variável e criptoativos. Então, gostou desse vídeo? Dê logo um like nele
e inscreva-se aqui no portal Contábeis. Tamo junto!